A gente pegava o Lúcio Flávio na madrugada, ia colar cartaz de show do Racionais, cara. Eu, Cadico, Madrugada passando olha, olha, lambilante. olha os parceiros. Eu, Cadico, Bicudo e Batman. O Bicudo tinha um dente, né? Então, assim, Ai, cara. era estarro de polícia o tempo inteiro. Cara, a polícia pegava a gente colando em muro de cemitério, passava cola na gente. Salve, salve, fazedoras e fazedores. Eu sou o Giba e tá no ar o podcast Fazedores. Hoje a gente vai ter uma conversa incrível com uma pessoa que eu conheço há mais de 30 anos. Muitas histórias malucas para contar, mas para começar, esse cara que a gente vai conversar hoje foi a pessoa que me incentivou a comprar o meu primeiro celular. Pois é, gente, muita história aqui. Antes da gente começar, vou pedir para vocês sempre, se cadastra aí no YouTube, clica lá no sininho, compartilha o nosso vídeo. Bora fortalecer a nossa comunidade de fazedoras e fazedores. Você que está nos ouvindo no Spotify, coloca lá para seguir também, compartilha com seus amigos. Cada clique importa. Bora ajudar aqui o Pretinho a fortalecer a parada. Com vocês, meu amigo Rubinho. E aí, Catron? Tem um ritual aqui que é um salve, mano. Aê, salve. Que bom que você tá aqui, meu velho. Vamos lá, né, cara? Muito pra falar, né? Muito. É legal no começo, vamos ver até o final. Vamos ver se eu consigo se arrepender disso. Você quer começar dando um spoiler do microfone? Não, tá tranquilo. Cara, a gente vai falar hoje de muita coisa aqui, mas eu queria começar. Você sabe que a gente fala aqui bastante de empreendedorismo, né? E aí, 30 e tantos anos atrás, você era DJ, Sim. né? Como é que era, cara, para chegar numa casa? Como é que você caçava um lugar para tocar? Ou, tipo, você tava tocando na Zoom e aí o cara te procurava? Como é que era? Você mandava uma proposta? Você mandava um papel de fax? Falava, aí, mano, um barão? Como é que você caiu no mundo de DJ, irmão? A Começando. gente tá falando isso dos anos 80, né, Dos anos cara? 80. Nos anos 80 a gente não tinha nem internet, então toda essa hype aí que você tá falando não existia, né? Era pé de boi, você tinha que sair. Na verdade, eu comecei como DJ por uma opção de não virar. Na verdade, é por não ter outra opção. Entendi. Entendeu? Foi por uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. Que nem eu virei vendedor também, empresário, isso. né? Que quero fazer aquilo. Não, é aquilo que dá para fazer. A real era a seguinte, era um moleque da quebrada Uhum. que podia ter virado qualquer outra coisa, Entendi. menos uma coisa boa. Entendi. A música te salvou. Só que o que aconteceu? Eu gostava muito de música. E um dia tinha aquelas festinhas de bairro e tal, e meu irmão fazia essas festinhas de vez em quando e tal. E um dia eu falei pra ele, cara, eu vou ser DJ. Eu tinha uns 9 anos. E ele, moleque, sai daqui. E aí, era aqueles bailinhos de garagem, eu queria ir. E aí, cara, com 14 anos, eu consegui num bailinho, numa casa noturna mesmo. Quando eu entrei, o pensamento dobrou. Eu falei, cara, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. E aí eu falei, cara, só tem um jeito de eu estar aqui. Eu vou vir todo dia. Todo dia. Eu vou ficar do lado da cabine do cara, o cara vai me ver todo dia, e um dia ele vai me perguntar o que eu faço aquele todo dia, eu vou falar pra ele, cara, eu quero ser você. Que legal. E, cara, aconteceu exatamente isso. Eu comecei a frequentar uma casa noturna muito, mas muito. E aí o DJ olhou pra mim e, e aí começamos a ter aquela amizade. Babá. Aí um dia ele falou, cara, quer uma carona? Peguei uma carona, a gente foi conversando. Coincidentemente, ele conhecia meu primo, sabe? Aquelas coisas Tinha uma conexão ali, aquelas coisas malucas da vida, né? Cara, em algum momento minha família, ele casou com uma mulher do meu primo, que não sei, sabe? Aquelas coisas doidas. E aí a gente foi pegando amizade, falei que meu sonho era ser DJ e tal. E aí ele falou pra mim assim, cara, você quer entrar na cabine e ficar comigo? Eu falei, cara, nossa. Aí foi a realização. Daí entrei na cabine, fiquei com o cara, comecei a
conheci ele equipamento. E aí um dia ele falou assim, vamos... Separa meus discos, me ajuda a separar os discos, carregar mesmo. Na verdade, é carregar meus discos, né? E eu comecei a acertar os discos dele meio na ordem que ele tocava. Ele falou, cara, você tá botando mais ou menos na ordem que eu toco. Eu falei, cara, eu decorei todos os seus selos. Nossa. Aí ele falou, você tá de sacanagem. Daí ele pegou 5 discos assim, botou e falou, tá, eu toco esse. Qual que eu toco depois? Eu falei, esse. E se eu toco esse? Você toca esse. O cara viu que eu era pirado, né? Eu não conhecia as músicas, mas eu sabia todas as capas, todos os selos, tudo que ele tocava, eu decorei. E ele falou, pô, você gosta tanto assim? Ele falou, eu falei, cara, eu gosto. Aí ele falou, então um dia eu vou te levar em casa. Quando eu fui lá na casa dele, ele é um DJ até hoje famoso e toca até hoje. Cara, é o Cadico, né? Aí ele foi na casa dele, ele falou, você quer virar DJ? Eu falei, puta, cara, meu sonho, né? Ele falou, então você entra naquele quartinho ali, ó, e aprende tudo que eu tenho ali. O dia que você souber tudo, você me fala. Que tinha no quartinho? Todos os discos que ele tocava. Caraca. Tudo vinil. Tudo vinil. Década de 80. Porque ele falou, monte. cara, se você não tiver cultura musical, como que você vai tocar? E aí foi quando eu falei, cara, é isso. E aí esse cara começou a me ajudar muito. Eu não tinha onde tocar, não tinha como tocar, Não tinha equipamento. Eu não tinha nada. Não tinha nada, só vontade. Eu só tinha vontade. Não tinha grana, não tinha nada, não tinha idade, não tinha nada. E esse cara começou a ver em mim, cara, ele falou, cara, eu vou tentar te ajudar. Qual que é a primeira coisa que a gente foi fazer? Cara, nos anos 80 para 90, tava nascendo Racionais, essas coisas. E ele tocava num clube chamado Tio Sam, na Zona Norte. Era um clube na quebrada mesmo. E ele começou meio que fazer essas festas. Tinha que colar, na época colava lambi-lambi. Tá ligado? E aí ele falou... Pra divulgar a parada, né? Divulgar a parada, não tinha internet, né? Sim. Cara, ele tinha um opalão branco e a gente chamava de Lúcio Flávio, passageiro da agonia. A gente pegava o Lúcio Flávio na madrugada e ia colar cartaz de show do Racionais, cara. Eu, Cadico... Madrugada passando lambi-lambi. Olha os parceiros. Eu, Cadico, Bicudo e Batman. O Bicudo tinha um dente, né? Então, assim, era estarro de polícia o tempo inteiro. Cara, a polícia pegava a gente colando em muro de cemitério, passava cola na gente. Mas era tudo isso para ficar no meio. E aí foi rolando. Porque naquela época a mídia era analógica, era o que tinha. A pessoa tá andando no ônibus, ela vê ali, parede do cemitério, mas tá lá o lambi-lambi. Racionais, show, dia tal. Isso era a única coisa que eu tinha para estar no meio que eu queria estar. Porque senão, se eu não tivesse aquilo, era uma vida muito ruim que eu tinha na época, né? E esse cara teve uma compaixão ali de, pô, o moleque tá a fim de ser alguém. Hoje ele não consegue ser ninguém. O que eu tenho para ajudar ele? Cara, você tipo carrega meus discos, vai colar coisa comigo e você vai aprendendo. Cara, isso durou uma diversão de quase 3 anos. Aí 16 para 17 anos começou já a oportunidade de poder aprender de fato com ele ali. Já estava fazendo aquela seleçãozinha de lenta, sabe? Durante a festa tinha as seleções de lenta. E eu comecei a fazer, bababá. E aí comecei a frequentar a casa com uma certa frequência ali, mas todo mundo já me conhecia, já entrava na cabine, já tinha aquela liberdade e tal. E uma matinê eu fui, ele estava tocando em outro lugar, mas tinha um DJ da matinê. Esse cara não chegava. Olha só que louco. O DJ contratado da matinê não chegava hora que tinha que estar lá. E você estava lá. E eu estava lá. E aí tinha um pessoal que sabia lá, falou, cara, começa você a tocar e tal. E os caras, não. Aí o gerente falou assim, cara, você toca? Eu falei, cara, eu toco. Eu não tocava, é mentira, maluco. Mas lógico, eu estava aprendendo ali com ele. E aí eu falei, cara, eu toco. Ele falou, então toca aí até chegar alguém, eu vou chamar. Então eu falei, não, beleza, vou tocar. Cara, veio aquela... Eu tinha a memória fotográfica de tudo que ele tocava e os discos ali. A ordem que ele tocava. Tudo. E eu só fui ali, dava aquela folhada de quem sabia o que estava fazendo. Opa, essa aqui é essa aqui é essa. Cara, ia tocando. E eu tinha já aprendido alguma coisa de mixar e tal. Ele tinha me dado uns toques. Foi que, cara, eu fui até
a abertura da matinê, lotado de gente. Eu não sei de onde que eu tive a coragem de fazer o que eu estava fazendo. E aí o gerente da casa falou assim, ó, cara, vai ter que abrir a casa, não tem mais como esperar. Sei lá. E eu falei, putz, Não passava nem o Wi-Fi. não passava o Wi-Fi. Eu falei, fiz aquela cara de saber quem sabia o que estava fazendo. Não, tá tranquilo. Cara, se eu tivesse uma cueca baia, eu colocava, porque já tinha vazado a fralda. Falei, cara, eu tô aqui, não há nada pior do que possa acontecer do que eu estar aqui, já tô fazendo. Cara, a galera tá aqui. Ah, vamos abrir, bicho. Ah, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Lembrei da música que ele abria em alguns momentos, olhei pro disco e falei, cara, eu e você e eu. Peguei o disco, eu lembro até hoje. Era o Information Society, What's on Your Mind. Peguei o disco, botei, aquela classe, né, de quem sabia o que estava fazendo e não sabia nada do que estava fazendo. Botei na primeira nota. Esperei a outra música acabar. O cara falou, então, você tem que falar, você sabe, né? Eu falei, não. Não era só tocar? Não era. Falou, não, cara, você tem que dar uma boa tarde pra galera. Ah, bicho. Eu não sei que naquele momento era pra ser. Peguei o microfone. E aí, galera, boa tarde. Aí, cara, eu soltei a música. 12 polegadas e o Information Society, What's on Your Mind. E pum, foi embora. Que louco, cara. Cara, toquei a primeira. Rezando, o cara não chegou na primeira. O cara chegou, tipo, na terceira música que eu tava tocando, mas eu tava com a sequência na cabeça do cara que sempre eu tava ali do lado. Sim. E, cara, a pista... O cara, quando entrou e me viu, ele me via sempre ali com o Cadico. Ele olhou e falou, cara, o que tá fazendo? Eu falei, cara, tô aqui. Aí ele olhou pra pista, olhou pra mim e falou, continua! Bicho. Aí o cara deixou tocando uma meia hora. Aí pra mim foi a consagração, né? Que legal. Dali eu já virei, tipo, o terceiro DJ, sabe? Já podia ficar na cabine, já era o momento. E fui assim, terceiro DJ. E aí tinha uma casa que era de classe alta, que eu nunca nem pensava em frequentar. Esse meu amigo, que era o Cadico, que ele foi um inspirador, né, da história toda, foi tocar nessa casa, foi convidado, ela chamava Discoteca Zoom. Foi a primeira casa em rede do Brasil, era, sabe, aquelas outro nível. Saía em novela da Globo, sabe, tipo. Sim. E eu não tinha roupa para ir, né? Literalmente eu não tinha roupa para entrar. E ele foi tocar lá, ficou um tempo, acho que ele não curtiu, e que ele na época tava rolando uma casa na Overnight e tal. Ele falou, cara, dá pra você ir lá sábado na discoteca Zoom e que eu, vou te botar pra tocar comigo lá e bababá. Eu falei, não, tá tranquilo. Peguei lá minha meia dúzia de discos que eu tinha, né? E botei no meu case. E foi pra lá. 9h30 da noite eu tava lá. Cara, fiquei na porta. Tem um pouquinho mais, acho que umas 9 horas. Fiquei na porta, deu umas 10 para as 10, assim. Que a casa abria das 10 às 5 da manhã. Então a pessoa chegava um pouco mais tarde, tipo 11, 11h30. Então começou a chegar aquele gatinho pingado e eu tava ali na porta, de bobeira. Case na mão e saiu um gerente da casa, que hoje é um apresentador da Band, chamava Beto Saad. Chama Beto Saad, apresentador no programa de esporte da Band. Entrou, saiu, falou, pô, você que é o Rubens? Eu falei, sou, né? Acho que o cara passou naquele bip, o Cadico passou no bip, meu nome. Pô, você que é o Rubinho? Eu falei, cara, sou eu, tá? Ele falou, cara, entra aí, o Cadico. Eu falei, cara, beleza. O Cadico falou pra eu vir aqui e tal. Eu falei, então, ele falou, cheguei lá. Ele falou, sabe mexer aqui? Cara, não sabia nada. Liguei tudo e falei que sabia e blá, 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 blá. Aí o cara falou assim, pô, o Cadico falou pra você ir tocando que ele já chega aí. De novo essa história. O conto do vigário, né? O conto do vigário. E aí, cara, comecei a tocar. Quando eu vi, já era 3 da manhã, o Cadico não tinha ido. Eu fiquei tocando. No final, toquei até 5 da manhã. Daí, e foi super bem a casa, assim, o cara gostou pra caramba. E aí, o cara falou, pô, cara, semana que vem você tá aí. Então eu falei, não, beleza, tudo bem. Saí, quando eu cheguei em casa, não tinha celular, né, na época. Sim. No dia seguinte, o Cadico tá maluco? Ele falou, não, cara, eu fiz isso pra você entrar lá, você vai ser o DJ de lá. Nossa! Então, assim, eu tinha 17 anos
na época eu era o DJ mais novo de São Paulo e assumi uma das maiores casas da noturna. Então, com 17 anos, o moleque da quebrada, eu não tinha roupa para entrar na casa noturna, virei o DJ da casa. Cara, acabei virando o cara mais famoso do bairro, da molecada, obviamente, né? Eu ia a pé, porque eu não tinha nem grana para ir, olha só. E aí começou, Que começou a louco, história. cara. Dali 6 meses eu estava na rádio, aí da rádio todo mundo ficou conhecido, passou um ano, eu fui convidado para dar aula na primeira escola de DJ do Brasil, Do de Iraí Iraí? Do Campos. Iraí Campos, E aí grande Iraí aí Campos. comecei a dar aula. E aí essa foi minha vida de DJ. De DJ. Começou nessa parada. Mas é porque não tinha outra opção. Eu Mas tinha. sua vida ela é toda permeada pela. Eu vejo assim a sua vida como tem uma pista central assim, que é uma base, que é um DNA, que é uma essência que está ligada à música, né? Que tá ligado à música. Pode às vezes ir para o lado do áudio, né? Do som técnico, enfim, mas a música é algo muito forte na sua vida. É muito forte, mas eu costumo hoje falar que eu sempre fui um cara do áudio, né? E no áudio você tem várias vertentes ali, né? Sim. Obviamente eu comecei como DJ, isso me levou a conhecer muita gente. E eu, de tanto ouvir a música, eu tenho uma memória musical, né? Eu vi uma coisa do Lulu Santos muito legal há pouco tempo, que ele falando sobre DJs, assim, que sempre tive uma rincha DJ, especialmente nos anos 80 e 90, uma rincha DJ Sim. e músico e tal. Hoje Sim, não, hoje sim. todo mundo tá junto. Tinha uma rixa forte. Tinha. E eu fui um dos primeiros, inclusive, que quebrei essa barreira, porque eu fui trabalhar com arte popular, Verdade. né? Leandro Learte. Aí, pô, a gente fez várias coisas juntas e coisas dançantes que a arte popular fez, enfim. Cabral, né? Uma É. época forte, Cabral, né? E aí, mas eu sempre fui ligado à música. E o Lulu Santos falou uma coisa uma vez, que ele falou, cara, o DJ é como se fosse um sommelier de música, né? Que bonito Então, isso. quando alguém tem muita dúvida, pô, o DJ não é músico, não sei o que lá, cara, a gente é um sommelier. E ele fala uma coisa mais legal ainda, que ele fala assim, o DJ tem uma coisa diferente do músico, e ele fala sobre ele, né? Que ele, quanto músico, ele toca para ele. Ele tem a parada de ele tocar, e ele falou que o DJ tem uma visão completamente diferente. O DJ sempre toca pro outro, né? Verdade. E aí, quando ele falou isso, até deu uma libertada. Assim, pô, olha que legal ele ter essa visão do que a gente foi, né? Isso. Não, é linda essa frase. Eu gosto muito de vinho, compro muito vinho e não entendo nada de vinho. Eu gosto de consumir, mas eu não entendo. E isso que ele falou, que você passou agora, me ativou aqui a memória. Algumas vezes eu vou nas lojas e aí, assim, né? Você tem lá, sei lá, 5.000 garrafas numa loja, 50 países, não sei quantos tipos de uvas, branco, tinto, rosé, colheita tardia, colheita precoce. Você fala, cara... E daí quem vem vai o- te falar que isso é legal? Aí aparece o sommelier e você fala assim, aleluia, salvou minha... Porque o cara vai lá, né, naquela multidão e pega a garrafa e fala, ó, essa aqui... Então, imagina nos anos 80 para 90, não tinha internet, não sei o que lá. A galera ia nas boates, os caras de rádio iam na boate para ver o que o DJ estava tocando para tocar na rádio. Verdade. Então, a gente que ali Verdade, fazia a muita tendência. A influência, né? tendência era... Não, eu lembro que eu gostava das músicas, daí eu falava, ô, toca aquela lá, daí o cara, qual o nome? Não sei, aquela lá. Qual o artista? Não, aquele lá, né? A galera não... E aí o DJ tinha todo esse papel, né? E aí não tinha, e a gente fazia a mágica. Então, assim, era uma época que você conseguia coisa importada. Então, a gente pagava comissário de bordo para trazer disco. Verdade, uma época que e o a Brasil gente, não era aberto, E né? a gente tinha que comprar... via lá numa revista internacional, Top 10. Traz os 10. Pô, 2 servia pra gente. Tinha a ver com o nosso país, ou tinha a ver com o ritmo, ou a gente estava antenado ao ponto de curtir a mesma coisa que estivesse tocando fora. Mas aí a gente começou a fazer essa conexão, que tocava lá, tocava aqui. Então, o pau que batia em Chico, batia em Francisco. E a gente começou a... E aí, depois vira história, né? Sim. Vem a internet, tudo fica mais fácil, abertura. Hoje, muito DJ, né? Eu olho, mas muito DJ... mudou a tecnologia, né? Tá com o notebook lá, né? Tá outra... E acho legal também, não tem essa de, era melhor antes, não. Cada tempo teve a sua história. Sim, e esses caras estão escrevendo uma história hoje. Hoje os caras são produtores, já eram artistas e tal. A gente era o cara da pista, fazia... A ideia era, cara, eu preciso fazer essa galera sair feliz daqui. Essa era a história. Eu preciso fazer o cara sair feliz daqui.
Uma curiosidade, irmão. O vinil, enfim, né? A gente teve vinil, teve o CD, foi para o MP3, hoje é música digital, então no notebook você leva 50 mil músicas, enfim. Quantos vinis você tinha que ter para você fazer uma balada foda assim? Quanto volume? Era no mínimo 150. 150 discos. É. Que é um baita volume, é um peso, são caixas. Todo DJ antigo tem problema de coluna, tem problema no ombro. O cara levava tudo isso com ele. A gente carregava um case que chamava que era a caixa do mágico, sabe? Que o cara enfiava as espadas. Era grande pra caramba. E tinha que levar, cara. Sim. Então, porque à noite... Mas a gente tinha, lógico, o nosso acervo, né? De levar as coisas músicas. Mas a casa noturna tinha, então já estava ali, entendi, já tinha. Entendi. Você levava, a casa noturna tinha o acervo dela. Tinha um acervo dela. Você levava aquele acervo. Você levava o teu filé. Levava o teu filé. Cada um andava com o seu. Você levava a tua assinatura. O básico já estava lá. Sacou? A base estava lá. Você levava a tua assinatura. Entendi. Por isso que a pessoa ia lá pelo som do DJ. Porque tinha a casa noturna tinha a característica do cara. Tinha o som dele. Porque ele que comprava os discos, entendeu? As diferentes. E tinha muito disco, vinil, que o disco inteiro era uma música, né? Isso era bem comum, né? Isso na verdade, esse era o nosso som. A gente EP, né? usava um single, né? Single, né? O vinil single de uma música. É um discão, mas só tem uma música. Era uma música. Várias versões ou não? Às vezes tinha várias versões, mas era normalmente um lado era a versão extended de uma música e a gente tocava ali com os toca-discos e tal. Cara, é a parte da nostalgia. Mas é muito louco, né, cara? É muito louco. Tinha um glamour em fazer isso. Sim. Era legal, era legal. E misturado com muita arte, né? Porque também... E hoje as pessoas sabem disso, né? Porque hoje você tocar com a quantidade... Eu tenho controladora hoje, tem sync, você não precisa... Tem marcador de BPM, tem tudo isso. Na nossa época não tinha nada, era o ouvido e um negócio rodando. Você tinha que acertar as batidas... Então tinha um pouco da arte ali de sincronizar músicas. Eu lembro que uma vez eu conversei com um cara que tocava para casamento, né? E aí a gente estava batendo um papo e ele estava explicando que no casamento vão ter pessoas de 8 aos 80, né? Tem os bisavós, tem os avós, os pais, os noivos, as daminhas, enfim, né? Criança. E ele estava explicando a ordem das músicas que ele tinha que... Olha que isso louco, né? Mas hoje super atual... Ele tinha que incluir todo mundo naquilo. Tinha que incluir todo mundo. E aí ele falou que ele começava pelas mais velhas, porque as pessoas mais velhas iam embora mais cedo. A gente contemplando essas pessoas ia crescendo. Cara, incrível isso, né? Não, cara, eu tocava na Zoom, determinado momento, e a gente falava na época, né? O DJ tem que ter o feeling, né? De olhar para a pista e saber o que as pessoas começam assim. É uma troca de verdade de energia ali, né? O tempo inteiro. E chegou ao ponto que você entra numa simbiose, alguma coisa que é muito ainda inexplicável para mim, mas acontecia, que o gerente da casa, que era o Beto Sá, chegava para mim e falava, cara, o bar tá vendendo pouco, eu preciso vender. Eu falava, beleza, vou encher. Eu botava uma música, o bar enchia. Que louco. Se você falar para mim como eu sabia que eu ia fazer isso, eu não sei te explicar, mas acontecia. E aí eu passava um tempo ali de gasto, o cara enchia o bar, eu falava, agora eu preciso encher a pista. Eu voltava todo mundo para... Tem muito das pessoas, né? Você tá na balada, daí você tá lá no bar, tá no banheiro, tá comendo, enfim. Toca uma música e você vê a galera correndo assim, minha música. Então. Cada pessoa tem aquela música que marcou um momento da sua vida, e né? aí a gente tinha esse feeling, né? De olhar e falar, pô... Então você olhava para a pessoa e falava, cara, hoje vai ser esse caminho. Hoje vai ser esse caminho. Então, hoje eu vou tocar mais house music, hoje eu vou tocar mais black, hoje eu vou ter que tocar rock. Sabe? Tinha essas paradas. Então, não sei como a gente fazia. Imagina que em um certo momento eu tocava house music, black, rock. Num determinado momento aconteceu de eu tocar o bamboleiro do Gypsy Kings, cara. Ninguém explica por que passou na minha cabeça de tocar aquilo. Muito bom. E virou um hit, é verdade. Sacou? Mas o que me levou, eu não sei te explicar o que me levou a ter coragem de tocar aquilo, né? Que eu já tomei várias vaias. Várias vaias. E vaias que, assim, de músicas que depois viraram um sucesso. As pessoas... Porque não ouvi em outro lugar. Toquei a primeira vez, você tomava... Mas esse era o papel do DJ na época. A gente tinha um papel educativo ali, de, cara, isso aqui vai ser legal. Aí eu acho que vem o lance do sommelier, né? De, cara, ouve isso aqui, vai ser legal, vai ser legal. Quando a gente trampava junto, e eu ficava na área de vendas, né? A gente trabalhava na gravadora,
E aí o meu diretor lá, o meu bom Luiz, falava, Gibinha, quero você na noite, quero você na noite. E um dos meus trampos à noite era ir nas casas entregar os CDs dos Você deu nossos da galera. artistas pro DJ tocar. É Porque aí isso. o DJ tocava, a galera curtia, da galera ia na loja Cara, isso comprar aquela aconteceu com música. várias músicas, não é? Eu posso citar uma música que nasceu muito na pista. O Maurício Manieri nasceu na pista. Minha Maurício menina Manieri. nasceu na pista. A gente começou a tocar antes. Verdade. J Quest nasceu na pista. A gente Verdade. começou a tocar. Então, assim, o DJ tinha um papel, e tem ainda um papel fundamental. tem. Só é uma outra época. Eu não tô aqui em nenhum momento falando que era melhor. Não, Pelo não. contrário, é a Boas curtição. coisas. É. Era a nossa onda, era fazer isso, né? E aí, eu também não sei por causa disso. A parte... Existia uma parte técnica ali do som, não sei o que lá, e aquilo começou a me pegar. E eu fui autodidata, né? Estudando áudio. Isso me levou para... Aí fui tocar um dia numa TV, acabei entrando na TV. Eu ia perguntar exatamente isso. Como é que você foi da picape para dentro da TV? Não, na verdade foi picape, rádio, e aí esse mundo foi girando ali. E aí foi o envolvimento com arte popular. Eu sou amigo do Leandro de moleque, ele era da quebrada do bairro, né? E o Leandro montou um estúdio e ele era muito fã do meu som. Ele ia na Zoom me ver tocar. Porque ele adorava ele adora Michael Jackson. E ele ia lá, cara, na Zoom me ver tocar. E uma determinada madrugada, naquelas paradas para comer aquele dog depois da festa, ele tava lá, ele me viu e falou: Clássico Charles da ZN. Tô montando um estúdio, você tem que ir lá, bababá. E aí, putz, quero que você leve umas referências, vamos misturar som eletrônico com samba e pagode. Eu falei, cara, tá maluco, os caras vão me matar se eu fizer. E aí acabou que eu fui lá, achei o estúdio fantástico. Tava no momento Gamamou, e aí, olha só, a parte dançante bombou, né, entrou no lance do arte popular. A fusão funcionou e eu fiquei trabalhando com o cara ali, a gente ficou junto. Eu fui aprendendo coisas sobre estúdio, aí o áudio pegou mais em mim, a música pegou mais em mim. E aí um amigo foi trabalhar numa TV e me indicou, cara, para eu ir tocar na Luciana Gimenez, precisava de DJ lá, sabe? Eu falei, cara, eu fui uma vez, acabei sendo contratado, fiquei... Aí não sai como mais. DJ do programa da Luciana Gimenez. Não, só naquele dia. Daí só naquele dia. Tinha uma posição de um sonoplasta de pós-produção. O cara perguntou se sabia fazer, eu não sabia, falei que sabia. Aí o cara me contratou e eu aprendi, da noite pro dia, falei, eu preciso fazer isso. Aqui a gente tem uma parada de desmistificar as coisas e explicar as coisas. E tem um monte de gente vendo e ouvindo a gente. Descreve pra galera de uma forma simples. O que faz um sonoplasta? O sonoplasta, existem algumas características de sonoplasta. Não existe sonoplasta de uma só coisa. Tá. Então, o sonoplasta que só coloca música no programa, e tem o sonoplasta que finaliza, né, faz a pós-produção. Na gravação, gravou, vai lá, melhora o áudio, não sei o que lá. Blá, blá. E aí tem o sonoplasta de esporte, tem o sonoplasta de programa de auditório. Por exemplo, tu assistiu um jogo de futebol na televisão... Tem o barulho da torcida, às vezes a gente ouve a chuteira do cara pegando na bola, você ouve, enfim, tem um locutor, todo esse universo de tudo que é som é o sonoplasta. Não, também tem o operador de áudio. Tá. É que o sonoplasta existe uma responsabilidade maior com o cuidado com o áudio. Entendi. O operador tem um cuidado com a operação. Tá. Né? Então o sonoplasta é uma categoria quando o cara já está ali, que tem uma experiência, sabe a diferença em fazer um áudio para o estúdio, para a transmissão, para o esporte, para o jornalismo. Cada um tem uma característica. O sonoplasta ou operador de jornalismo, ele tem que ter time, é muito rápido. O cara não... Então, a parte mecânica e raciocínio estão muito sincronizados. O cara do programa de entretenimento é o cara mais artístico, entendeu? Ele tem uma sensibilidade, porque vai lidar ali com um artista, com um músico, vai ter... No jornalismo não tem isso, então... Cada um tem uma característica, tem que o skill... As suas peculiaridades, né? E aí isso naturalmente vai te colocando na cadeira. Pô, o cara é mais artístico, o cara é mais técnico, e tem gente que tem os dois, mas você vai encaixando. Mas ele tem um papel fundamental na transmissão, porque
depois da mão dele, tá no ar. Então ele é a última fronteira ali da transmissão. Tu já foi já trabalhou fora do Brasil? O teu trabalho te levou para fora do Brasil Me para levou. cobrir coisas? Fui fazer a Copa do Mundo Copa de do Mundo. 2010 na África do Sul. Caramba! Fui para lá e tive a oportunidade de fazer outras Copas, mas foi remoto. Uhum. E aí a tecnologia já foi mudando. Claro. A de 2010, presencial, você foi para a África do Sul. Daí para uma frente. Equipe enorme, enfim. Exato. E aí. As outras foi remoto. Foi remoto e eu comecei a fazer. Fiz a Copa de. Fiz a Olimpíada em 2016 do Rio, mas eu fiz no local e era nossa. Claro. Era nossa, né? Tem uma. Foi linda, né? Nessa época eu estava na Globo, né? Fiquei um tempo na Globo e tive essa oportunidade de ser escolhido para ir para lá, porque eu era de São Paulo e normalmente os eventos internacionais quem fazia era a Matriz, o Rio de Janeiro, né? Uhum. E eu fui o escolhido de São Paulo para ir. E foi a primeira vez que um sonoplasta de não da Matriz participou de um evento internacional. Que legal. E eu tive essa oportunidade. E aí eu tive uma outra oportunidade que eu descobri no final da Olimpíada, né? Quando eu fui para lá, apesar de eu estar na Globo, eu fui para o Comitê Internacional chama IBC, né? International Broadcast Center. Eu fiquei como se fosse alocado para o Comitê Internacional. Entendi. Você era um funcionário Globo alocado ali no IBC. Né? E aí foi um trabalho árduo, né? A gente transmitiu para vários canais, ganhou M de áudio e tal. E no final eu ganhei uma medalha simbólica de Olimpíada, uma medalha olímpica e um certificado do Comitê Internacional de Esportes lá. Que tesão! Como assim, serviço prestado ao Comitê Olímpico e eu ganhei uma medalha olímpica. Que legal! Então, que bacana! Você vê, né, cara, que eu acho que é bacana que a gente falar isso pra galera. A gente fez um curso de DJ na ONG Gerando Falcões há muitos anos atrás, e Rubinho, depois a gente vai contar sobre isso. E vários garotos falavam pra gente que, às vezes a família, às vezes o vizinho, pô, mas você quer ser DJ? Isso não vai te levar a lugar nenhum, né? Isso não é profissão, né? Vai estudar. E aí, para vocês verem aonde a paixão de uma pessoa pode levar a pessoa, né? Então, através da música, você viajou o mundo, né? Foi cobrir uma Copa, foi cobrir uma Olimpíada, eventos que um monte de gente se voluntaria a trabalhar de graça só para poder participar daquilo e você estava lá, cara, trampando, recebendo, né? Na verdade, eu nunca imaginei isso, né? Assim como você, e você sabe, a gente é amigo até. A gente teve uma infância duríssima, né? Então era um cara que, com uns 10 anos de idade, foi morar numa casa abandonada porque o pai botou para fora de casa. A gente era estatística, era para ser. E a gente decidiu decepcionar quem quebrou a gente. Eu falei, eu não vou ser isso. Esse cara, você entendeu? E aí, quando eu consegui ser DJ, eu já estava no lucro. Eu falei, cara, eu já vou conseguir comer. Eu vou conseguir comer. Verdade. E aí, lógico, tinha o lance de ajudar minha mãe, meus irmãos, enfim. Mas eu já não era... Eu já estava fugindo da estatística, né? E aí você, com o tempo, ser autodidata, conseguir isso entrar numa emissora de TV, trabalhar em 5, trabalhar na segunda maior do mundo, e você chegar no status de ser escolhido entre os que tinham para fazer os maiores eventos desta emissora, eu falei, cara, tem alguma coisa aí que eu estava aqui para fazer alguma coisa. E tenho muito orgulho disso, de ter feito isso. Mas várias vezes, quando eu estava na África mesmo, eu comprei um celularzinho lá para falar com a minha esposa, que eu conheci na matinê da Zoom até hoje, então a gente está 32 anos juntos. Salve, Vivi! A santa, né, para me aguentar. Santa Vivi! Eu estava na montanha, na Table Mountain, na África do Sul, e o cara, você tá ligado, você tem que saber de onde você vem, né? Não tem. Quem perdeu isso... Perdeu. Se perdeu, né? Eu liguei para ela, falei, cara, eu tô na montanha mais alta aqui da África do Sul. Ela falou uma frase que eu não esqueço nunca, velho. Ela falou, não existe ninguém que mereça mais estar aí do que você. Ai, que lindo isso. Ela só falou isso, cara. Que lindo. Ela não falou, ela só falou essa frase. Ali, eu me senti gente pela primeira vez. Olha que legal.
A sua esposa é uma das pessoas que eu conheci nessa vida que mais intensidade de amor eu vi por outra pessoa, que é você, né? Cara, É a Viviane. eu posso te falar de outra forma. Eu, tanto quanto você, eu conheci um mundo que era cinza. A gente ou batia ou morria. É O isso. lance do amor era uma coisa inalcançável pra gente. Porque a gente vivia Não, pouco com isso. era uma utopia, né? Quando eu conheci, foi a primeira vez que eu vi alguém gostar de alguém por nada. Eu olhava pra ela e falava, qual que é dessa branquinha, velho? A mina com 15 anos foi Conta aí, pra né? Disney, velho. E eu falava, não é possível que ela... E aí, cara, Pra gente era muito estranho, né? eu demorei algum tempo, assim, para entender que dava para ser e conquistar outras coisas na vida sem ser na porrada, brother. E foi ela que até hoje me mantém dentro dessa realidade. Sem ela, talvez eu não conseguiria identificar o que era bom e o que era bom, na verdade, porque o ruim eu conhecia. E ela me dá a oportunidade de mostrar, ó, você não tá olhando, olha ali. Ah, tá, entendi. Você entendeu? Eu não entendia qual que era o lado bom da parada. Sim. Eu não entendia qual que era o lado bom de alguém me estender a mão. Alguém me estender a mão era esperar para me dar um tapa na cara. Quem passou, né? A gente tá falando aqui, deve ter um monte de gente ouvindo e não nos entendendo, né? Mas quem viveu a violência, quem viveu a exclusão, quem não entendia por que que aquele que tem que te proteger te bate, quando chega alguém e estende a mão, a gente falava, Você pá, sempre tá na defensiva, né? O tempo sempre, né? Você inteiro. sempre tá tentando entender qual que é a real intenção, né? Eu acho que, cara, esse é o exercício da minha vida até hoje, né? Eu sempre tento abaixar o escudo o tempo inteiro. Esse é o exercício, porque isso ficou, né? E ela foi a que me ensinou a baixar, porque quando eu abaixei eu consegui ver o outro lado, né? Eu não conseguia ver, né? Eu achava que eu estava me protegendo, na verdade eu estava escondido, né? Sim, Eu não deixava sim, nada entrar, sim, entendeu? sim. E aí, nem de bom e nem de ruim, né? E na verdade o ruim já era aquilo e eu não conseguia ver, né? De eu não deixar a coisa boa chegar. E ela chegou, sem licença, pegou o espaço dela, falou, cara, você consegue falar sem morder? Era mais ou menos isso, sacou? Era um bichinho que precisava ser domesticado. Muito louco. Viviane tem. Dá para lançar o Pérolas da Viviane, só Pérolas da as frases, Viviane. né? Então, cara, Muito bom, cara. e assim, eu acho que eu conquistei bastante coisa desde aquela época e desde a época que a gente vive junto, fora o que a gente não conseguiu viver junto. E eu não tenho dúvida de falar o que eu vou falar agora. Eu sou o que sou graças a ela. Que lindo Não faz isso. a menor. Que Eu não lindo tenho a isso. menor dúvida sobre isso, né? Que Ela me lindo isso. transformou em ser um ser que podia conviver com outros seres. Eu acho muito, muito foda o cara que tem a humildade, a coragem, né, de mostrar a sua vulnerabilidade e reconhecer essas coisas, porque eu acho que quem tem esposas como a gente tem, né, eu acho que uma mulher parceira do seu lado, que realmente te ama, que realmente quer o seu bem, ela nos torna gigantes, entendeu? Porque tem ali uma gigante por trás de você também. Cara, é isso. Talvez não dá para falar muito, né? Porque assim, não dá para descrever o que essas pessoas fizeram pela gente, Não, sacou? não, Só quem viveu ou conheceu a gente do passado. exatamente. Infelizmente, no meu passado restam poucos, Eu né? também. Então, a gente sabe disso, né? E elas tiveram a coragem, né, cara? Sobretudo, elas tiveram uma coragem Ah, descomunal, assim. E aí, eu agradeço eu também. agradeço várias vezes. Você sabe, uma das mais importantes de eu estar vivo hoje é por causa. Sim, sim. Pô, como sei, ia te falar que eu mando um beijo pra molecada, falo o nome de cada um aqui. Porque sabe o que que rola? Uhum, Depois as crianças mandam para mim, falando dos uhum. pais.
Pô, meu pai foi aí, só falou da minha mãe, não falou de mim. Então, manda aqui, ó, a É galera isso. vai ver depois. Ela conseguiu me dar 3 coisas mais importantes na minha vida hoje, depois dela, né? Que é o Vinícius, meu filho mais velho, o João, que é o cara, e a Carolzinha, que é a vida, né? Três Aê. crianças que, depois dela, é a coisa talvez mais preciosa que eu tenha conseguido fazer na vida. Quero te provocar, estamos aqui evoluindo com o Manda nosso ver, irmão. tempo, Você sabe mas que aqui é tem uma parada aqui, um assunto que eu quero falar polêmico. pau tora. Estamos num podcast. O Diz aí. podcast bombou no mundo, no Brasil, na América Latina, em vários lugares. A galera vai, grava, fala isso e aquilo. E você, hoje, você está, né, numa empresa foda desse tipo de coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho. Onde que você está trampando? Se quiser pegar o produto, mostrar, enfim. Não, cara, eu tô. Então, saí da Globo, coincidentemente, daqui Daqui a 2 dias 2 dias, completa um ano, completa um né? ano que eu saí da Globo e eu saí por vontade própria, né? E Foi uma escolha foi uma sua, né? escolha, Você não foi né? desligado, Não, você escolheu eu começar um escolhi novo ciclo. começar um novo ciclo, que é uma coisa que eu ouvi também uma coisa muito boa dela. E eu fui convidado para trabalhar numa empresa no Brasil que representa uma das marcas de microfone mais importantes do mundo. Na verdade, as duas maiores, mas que é a Sennheiser e a Neumann. Sennheiser e E Neumann. Neumann. São marcas alemãs de microfones. E eu já era fã e eu trabalhava na Globo, então a maioria dos microfones eram Sennheiser, enfim. E eu tive a oportunidade, inclusive em 2018, ir para a fábrica da Sennheiser quando eu era Globo para fazer um treinamento nessa fábrica. Aonde Na foi? Alemanha, Na Alemanha. lá em Hannover. Você foi para a Alemanha Fui para a fazer um Alemanha, treinamento, participar de um treinamento na Sennheiser sobre produto. sobre produtos e Sobre produto. o que estava de novo no mercado que eles iam desenvolver, Caraca, protótipos. que Então, assim, eu louco. vi microfones ali ou soluções nascerem que hoje estão sendo usadas e eu estava lá em 2018. E, cara, eu não sei se é por causa do destino, não sei o que, cara. Em um certo momento eu falei, cara, eu trabalharia nesse lugar. Olha que louco isso. Que louco. E aí, Isso lá em 2018, 2018. na Alemanha, você na sede dos caras, exato. pirado com aquele monte de coisa. E eu falei uma outra frase que eu lembro bastante. Eu falei, cara, eu não seria um cara de áudio se eu não tivesse passado por aqui. Não faria sentido eu não conhecer isso. Porque aquilo ali é a essência né? Ali, Tipo, sabe, os caras são pioneiro em tudo. Primeiro microfone sem fio fizeram, que é o do Silvio Santos, em 1958, aquele microfone junto com a Telefunk. aquele foi o primeiro sem fio do Silvio Santos. que é o do Silvio Santos. E era Sennheiser. Os caras lançaram o Shotgun, que todo mundo chama de microfone de boom. Então isso mudou o cinema. Os caras depois lançaram o microfone no bastão, sem fio. Então, assim, é pioneiro de várias coisas. Então, eu já era fã da marca. E aí, tem uma empresa no Brasil que chama CMV, que é Country Partner, que é o sócio deles na operação no Brasil. Cara, eu saí da Globo, 2 dias depois ele me ligou, cara, quer trabalhar aqui? Que louco. E aí eu falei, é nada. Vou lá. Daí eu fui. Eu ia trabalhar mais na parte acadêmica, né, de dar treinamento e tal. E também, não sei por cargas d'água, depois de 3 ou 4 meses que eu tava, rolou uma oportunidade de eu ir trabalhar numa vertical de broadcast, que é a minha área, de onde eu vim, né? Broadcast é transmissão. Então, de transmissão, de rádio, TV, e tudo que eu tinha feito. Podcast. Né? Eu fui DJ de 5 rádios, não, de 7 rádios. Aí eu fui trabalhei de sonoplastas, supervisor de áudio, especialista de áudio, de mais 5 emissoras de televisão. Era meu mundo, eu estava no meu mundo. Pô, vou trabalhar nessa vertical. Tá. Pô, você vai ser gerente comercial do Brasil da marca. Eu falei, cara, peraí. Eu não sou um cara comercial, eu sou da engenharia. Eu sou técnico. O cara do som, né? Mas eu sou o carinha do som. O menino do som, bicho. O menino do som. Chama o menino do som. Chama o menino do som. Cara, fui pra lá, era comercial. E falei pra você, né? Completei agora 4 meses. 4 meses na empresa, na posição. Tô me adaptando. Mas
é um desafio, né? Muito bom, Então, cara. hoje Muito trabalho bom. na Sennheiser, na CMV, que representa a Sennheiser em Anaheim. E aí, Sennheiser, na área que você tá, quem compra é TV, é rádio, Rádio, dono de estúdio de podcast, podcast, o dono de estúdio que grava vídeo, outras coisas, vídeo aula, enfim, é é um isso. universo enorme. O cara pode me procurar. Boa, boa. Mandou bem. Quem quiser te procurar, qual que é o e-mail, qual que é o WhatsApp, ou qual que é o seu Instagram, A solta aí o que fonte, você quiser, que depois a gente vai a botar. fonte sou eu agora, de Sennheiser para broadcast, né? A gente é dividido em várias Claro, várias verticais. áreas, Então né? tem de pro áudio, para show, tem agora para igreja. A empresa também está em Crescimento, crescimento, em expansão. expansão, e a gente está. Então, a CMV, pode procurar a CMV, que vai me achar. CMV. Boa. CMV. CMV. Só dá um Google aí, CMV. CMV Audio Group. Muito bom, muito Então, vai bom. me achar. E outra Não vou dar o pergunta. pessoal, porque senão isso tá ligado? Pois Acontece. é, eu já ia falar, mas o cara tá rápido. E aí, outra pergunta. A galera nos ouviu aqui, se é DJ há sei lá Fui quantos DJ. anos, foi DJ. E eu ia falar isso. Não toca mais. Se alguém quer contratar aí para um negócio, você não toca mais ou toca? Cara, Tá ouvindo propostas não indecentes? não dá para falar. É que nem andar de bicicleta, né, cara? Semana passada, eu fui tocar, fiz um sunset num vinhedo. Pois é, você me mandou o link lá. Fui fazer um sunset, cara, num lugar incrível, em Espírito Santo do Pinhal. Era uma vinícola? Isso, Espírito Santo do Pinhal. E eu falei, cara, vou lá, cara, foi incrível. Final de tarde, fim sim. de tarde, aquela coisa maravilhosa. bacana. Toquei só house music. Então, assim, eu toco, mas hoje como é diversão, eu escolho para fazer. Hoje eu quero mais ir para diversão, né? Um dos motivos de eu ter saído da Globo, você sabe qual foi, estar próximo da minha família. Então, claro, hoje eu sempre opto de me afastar deles, especialmente no fim de semana, porque durante quase 30 anos eu não tive fim de semana. Sim, sim. Eu acho que a idade, mas não só a idade, mas acho que a experiência de vida, né? A gente tem a mesma idade, enfim, a mesma geração, a mesma história de vida, e eu acho que a gente vai aprendendo aos poucos o que realmente tem valor na vida, né? E chega uma hora que você fala, não faz o menor sentido trabalhar de segunda a segunda e não estar perto da minha família, né? Cara, assim, eu não tenho essa capacidade toda que você, por exemplo, tem, porque eu sempre fui mais doido nesse sentido. Sim. E eu sei que você quer chegar nesse ponto, eu já vou te adiantar. Eu tomei essa decisão porque a vida me fez, né? Eu tive um susto que foi como ler uma carta, né? De que forma eu quero terminar a minha vida. Essa foi muita gente me pergunta, né? Faz a pergunta, a gente acabou de ouvir, né? Pô, ninguém sai da Globo. Por que você quis sair? É verdade. Todo mundo fala isso. Eu sonhei em estar lá. Globo, Eu né? sonhei em estar lá. Primeiro que ninguém sai pela empresa. Eu saio por causa de uma pessoa. A gente sai por pessoas, não por causa da empresa. A empresa é maravilhosa, a Globo está lá e continua e será. Tem estatísticas sobre isso. As pessoas pedem demissão por causa dos chefes ou de pessoas. Eu saí por causa de uma pessoa. Eu não aceitava mais ser tratado como foi. Mas só foi para finalizar uma decisão que eu já estava dentro de mim. Sim. Uma coisa que eu tinha passado. Eu não, né? O mundo passou, né? Sim. O mundo passou. Sim. Eu só tomei uma pancada forte. Sim. Né? Estamos falando do Covid, galera. Do Covid. Essa é uma história legal de se contar. Né? Porque apesar de as pessoas estarem enganadas, né? Sobre o Covid ia mudar as pessoas, na verdade não foi isso, né? Porque acabou o Covid e já teve uma guerra. Mas algumas pessoas as que foram atingidas mudaram. No meu caso peguei Covid, fiquei em coma, fiquei entubado por 11 dias. 11 dias entubado. Entubado em coma? Em coma. Em coma. Demorei mais 3 dias para acordar. E aí quando eu acordei, o mundo era outro, né? O meu mundo, né? Tô falando sobre mim, né? Sim. O meu mundo era outro. E aí
sofri o que você sabe que eu sofri, Sim. tô vivo aqui. Quantos quilos você perdeu nesse período aí? 17 dias amarrado na cama foram 35. 35 quilos. É, Teve um momento que você achou que você não ia voltar? um único momento. Um único momento. Quando eu já tinha voltado do coma, eu tava passando meio mal ali, e era um lugar isolado, né? Eu tava na ala dos gravíssimos e tal, e eu comecei a ter alguns espasmos e eu falei, cara, chegou a hora. Que louco. Foi o único momento. Todos os outros, eu falava que eu ia ficar vivo. O tempo inteiro eu falava, cara, eu não vou morrer. O que você pensava quando você pensava que você queria ficar aqui, que você queria estar aqui? O que você pensava? Em quem que você pensava? Cara, eu só lembrava da Viviane. Da Viviane? E as pessoas têm entendendo que não é sobre não pensar sobre meus filhos. É porque ela era literalmente o ar que eu respirava naquele momento, né? E, e eu não queria de jeito nenhum me entregar. Mas eu estava em paz, de verdade, se isso acontecesse. Sim. Coincidentemente, uma semana antes de eu ser internado, a gente quitou nossa casa. Estava naquele momento, eu não devo nada para ninguém. Que bacana. Então, eu até achei que eu falei, pô, é isso que acontece, né? A gente, sabe, o cara que Resolve sempre, tudo, sempre né? foi o pé de boi e falou, cara, agora já paguei tudo, Posso partir. agora vão me levar. Sabe aquele drama da felicidade? Não, não posso ficar feliz que eu morro. Era exatamente isso. Ah, já paguei tudo, tá tudo certo. Mas não, cara, quando eu acordei, eu decidi ficar vivo. Quando eu acordei, foi uma das primeiras coisas que eu posso contar? Pode contar, é óbvio, qualquer coisa. Tem um episódio que quando eu acordei, eu consegui falar depois de 3 dias, e quando eu consegui falar, eu chamei um enfermeiro, lógico, né? Tô falando de uma forma já romântica, Claro. mas eu tava com tremenda dificuldade de falar, né? Eu chamei o cara, falei, cara, olha a primeira coisa que eu falei pro cara. Falei, cara, avisa pra pessoa que tava gritando pra não deixar eu morrer, que eu não vou morrer nem ferrando. Não falei ferrando, eu falei outra coisa. Sim, claro. Não vou morrer nem ferrando. Eu vou ser o cara mais ferradão dessa UTI. O cara olhou pra mim e falou, cara... Ele saiu e chamou um monte de pessoas, e eu não sei te falar bem. E aí chegou, me chamou, ô grandão, você consegue repetir? Eu falei, consigo. A pessoa que estava gritando para não deixar eu morrer, que eu não vou morrer nem ferrando, eu vou ser o cara mais ferradão dessa UTI, porque eu estava treinando jiu-jitsu, estava com uma mentalidade ali de luta, né? E uma pessoa botou a mão na minha perna, começou a chorar e falou, você deu muito trabalho. E eu falei, ó, eu não vou morrer mais, acredita em mim. Nossa. E aí começou a luta, cara. A volta foi dura. A volta foi muito pior do que quando eu cheguei no hospital. Cara, aquele vídeo, a Viviane criou um grupo e aí ela mandava atualizações diárias para todo mundo, porque todo mundo que gosta de você quer saber, né, como é que você tá. E aí a gente, né, eu era um deles, a gente não tem noção do trampo que é para a família, nesse caso era a Vivi, quanto que a gente incomodava ela querendo notícia sua, mas não tinha outro canal, não dá para ligar para o hospital, mandar um e-mail, era ela, né? E ela mandava os boletins ali, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, tá melhor, rezem, não sei o quê. Até que veio um vídeo, né? Você gravou um vídeo, enfim, agradecendo as pessoas. Eu vi aquele vídeo dezenas de vezes, chorei horrores, porque a gente se conhece há mais de 30 anos. Eu nunca, nesse sempre foi um cara forte. Entre eu e ele, eu dei um apelido para ele de Catronca, porque é um cara grande, o cara já nasceu grande, né? Não é que o cara ficou grande, o cara já nasceu todo grande. E aí eu recebi aquele vídeo ali e falei, cara, o cara tá só a capa na mão, é só a capa do Batman. Magérrimo, e né? quando eu gravei aquele vídeo, eu fiquei o tempo inteiro no hospital, eu não podia receber visita e tal, eu tava bem no lockdown, né? Cara, eu não conseguia segurar o celular. A dificuldade era... Eu só tinha um braço, né? Porque o outro não funcionava. E eu apoiei meio aqui e tentei fazer o vídeo. Você vê que eu mal conseguia falar, né? E era Sim. aquele vídeo quando eu já tava bom. Imagina antes, né? Então,
E teve uma coisa legal disso, né? De gente que veio da onde a gente veio, né? A gente acha que a gente tem poucas pessoas que gostam da gente, né? Verdade, Neste momento eu descobri um monte que gostava de mim, cara. verdade. Essa foi uma outra coisa que foi. Nessas horas você descobre quem realmente está junto, Você né? sabe quem tá, cara. Ah, E aí, pô, ah, eu não tem nem como eu citar aqui, né? sim, que é muita gente. Mas eu sou tão grato dessa galera que, sobretudo, cuidou da minha mulher, cara, e dos meus Verdade, filhos. verdade, Porque teve uma galera que teve um cuidado com eles. verdade. Porque acontece o seguinte, né? Muita gente não para pensar nisso, né? Mas você é um pai de família, né? É, Acontece o que aconteceu com você, você ficou em coma. Você lidera a família, ajuda com a grana, ajuda com uma série de coisas. De repente a família tá abandonada, tá mano. abandonado. E aí toda a galera foca no paciente, que é você, né? É. Que tá lá na UTI. Tá, E quem mas cuida e as deles? Né? crianças? E a Porque o foco esposa? deles estão em mim, né? E a comida, a Então, é educação, né? isso. Minha mulher ficou 5 dias sem comer, porque ela não lembrava de comer. E se não tivesse a irmã dela ali fazendo, Sim, cara, você sim, precisa comer. Teve um momento, lógico, eu fico sabendo das histórias no flashback já, né? Só sim. me contaram depois. Teve um momento que minha mulher me contou uma coisa incrível, né? Meu filho fazia jiu-jitsu comigo e tinha um professor de jiu-jitsu que sempre falava, cara, agora você tem que ser o pai, você tem que ser o cara da... Cobrando aquele lado guerreiro, né? Aham. E minha mulher tava definhando ali, né? Sem mais expectativa, porque eu só tinha notícia ruim, não startava mais, tava no... Já tinha passado, né? E ela tava sem comer alguns dias. Meu filho chegou e falou, mãe, se eu perder você e meu pai, eu não consigo cuidar dos meus irmãos. Nossa, Come para me ajudar, tá vivo. caraca, que Come paulada, só um pouquinho. Eu não posso perder você também. que porrada, hein? Mas esse mesmo moleque, num determinado momento que você deve ter passado junto com a minha família, que deram notícias ruins, né? Sim, E chegou um momento que deram o diagnóstico de que eu não teria mais condição. Ela chegou pro meu filho e falou, Vini, talvez o papai não consiga. Um moleque de 15 anos, 14 para 15 na época, virou para ela e falou assim, mãe, você não conhece meu pai. Ele nunca desiste. que tesão. Que lindo isso, cara. Que lindo, que lindo. É isso, cara. A gente fica se perguntando o que que a gente fala para os nossos filhos, né? Para educá-los, passar valor, enfim. E a gente não fala nada, a gente faz, né, irmão? Eles aprendem nos vendo, Eu né? acho que tá aí, né? É isso, é E isso. aí, um dos motivos de eu sair do lugar que eu tava era que eu precisava ter mais tempo com os caras, né? Falei de uma conta simples, né? Os caras têm 9 dias dos pais na escola. Eu já tinha perdido 5 por causa de trabalho. Meu filho do meio fez aniversário há poucos dias e eu fiquei em casa, porque eu tenho condição de trabalhar home e tal. Sim. Eu fiquei em casa. A Dinda dele ligou para ele e perguntou o que ele ganhou de presente. Ele falou: meu pai ficou comigo. Olha aí, cara, que sensacional, sensacional. Muito bom, meu velho, muito É bom. isso. Estamos chegando aqui, ó, nos 47 do segundo tempo. Cara, obrigado. Eu acho que para quem está nos ouvindo aí fica a lição, né? Sempre dá para reescrever nossa história de vida. Não importa de onde a gente vem, não importa a violência que a gente viveu, né? Não é porque o crime, a droga e acho que os atalhos da vida estão batendo na sua porta que você tem que abraçar. Sempre dá para fazer as coisas diferentes. Vão me perguntar e eu vou te perguntar e a decisão é sua. Normalmente a galera vem aqui e deixa uma rede social porque a galera fica mó curiosa para entrar na rede. Você quer deixar a sua, você não Cara, não, quer? pode. Só falar aí que depois a gente vai pôr na tela. Simples. Rubinho DJ. Rubinho DJ, tá o É o Instagram aí do Instagram. Brabo. Vai Segue me lá, achar. tá aí na tela, só clicar lá e seguir e você vai conhecer um pouco mais da figura. Cara, não tem muito pra. É simples assim. A gente tá descobrindo o simples, cara. A gente tá um isso. tempão atrás disso. A gente é amigo há muito tempo, né? Aliás, a gente nem fala que é amigo. A É gente fala que verdade, é irmão. fala que é irmão. A gente dividiu um monte de coisa Difícil, difícil, boa. boa. A gente se ajudou. A gente se cobrou pra caramba, porque
A gente é amigo, mas eu era o cara primeiro a te dar uma pancada. Verdade, verdade. Te ligava chorando, né? Chorando, queria desistir de tudo, queria voltar para Porto Alegre, eu queria abandonar tudo, e te ligava chorando, e aí você falava, chora até não ter mais lágrima. Quando você acabar, você fala comigo. Porque daí você vai querer lutar. E era bom, né, cara? Porque assim, né, a gente não tinha ali a orientação, o guia, né? Era um irmão segurando o outro, né, cara? E tem esses momentos que você cai mesmo, né? Que você cai, que você até hoje. se arrebenta e você precisa desabafar com alguém, chorar. E a gente tá na luta até hoje, estamos aí. A gente falava, na época, eu ainda tô no filme. Eu ainda tô no filme. Exatamente. Então, assim, aconteceu uma coisa legal, né? Eu saí de uma empresa e comecei do zero de novo. Hoje eu dei uma notícia para você, né? 4 meses. Verdade. Numa posição. Hoje eu bati a meta em 4 meses, numa coisa que eu nunca fiz na vida. Baita vitória, né? Baita vitória. Então, assim, eu tô recomeçando numa coisa que eu nunca fiz, com 52 anos. Então, você vai reclamar de quê, parceiro? É isso aí. Bora agradecer. É isso. Irmão, obrigado pela sua presença. Um salve a nós. Que a gente fique aqui por muito tempo ainda. Que morrer não é legal, porque eu sei que não. Valeu, galera. Obrigado.